Hoje, Menorá na TV debate o Auxílio Brasil, os R$ 400 para os brasileiros que precisam sair da linha de pobreza e ter o que comer. De onde esse dinheiro vai sair? É válido? Não é válido? É uma crítica ao Bolsa Família? Isso leva a economia a algum lugar? É temporário? Tem que ser fixo? É isso que nossos debatedores vão discutir em Menorá na TV, que está entrando no ar mais uma vez. Eu vou começar perguntando ao Hélio Black como ele está vendo o posto Ipiranga ser dizimado pela vontade do presidente, que quer meter 30 bilhões no Bolsa Família, rompendo o teto de gastos, que nós sabemos muito bem, não pode ser rompido da maneira como estão querendo fazer, e, inclusive, esse assunto tendo motivado uma debandada dos melhores quadros do Paulo Guedes no Ministério da Economia, o Ministério da Fazenda. Eu pergunto a você, meu querido Hélio Black, se você acredita que o posto Ipiranga vai fechar. Eu acho que já fechou. Na prática, olhando tudo que está acontecendo, eu diria que estar ali ou não estar, o Paulo Guedes, nesse momento, não faz mais muita diferença. Na minha visão, hoje o ministro da Economia é o Arthur Lira, com todas as dificuldades que isso vai nos trazer, né? É muito preocupante e, de certa forma, até muito frustrante ver o Paulo Guedes evoluir dessa maneira nessa situação que a gente está vivendo. É um misto de uma visão de... E aí estou assumindo que ele claramente está desapontado com tudo, mas eu acho que tem um lado aí da vaidade também que faz com que ele sozinho não peça demissão. Mas, na prática, isso já aconteceu. É um misto, na minha visão, de muita irresponsabilidade, muita coisa conduzida diretamente pelo Bolsonaro, de uma forma, como eu disse, irresponsável, e ele está, como se diz na gíria, engolindo sapo um atrás do outro. Essas questões todas que estão sendo colocadas agora são discussões que não fazem o menor sentido sob o ponto de vista técnico. De alguma maneira, tentar furar o teto de gastos e não mexer nas coisas que têm que ser mexidas, 30 bilhões que você falou aí, são as tais emendas parlamentares, aí, as emendas secretas, né, chamadas aí do relator, as emendas do relator, que são conduzidas pelo Arthur Lira. Se não tivesse essas emendas, esse problema do Auxílio Brasil, né, do antigo Bolsa Família, agora chamado de Auxílio Brasil, estaria provavelmente equacionado dentro do teto de gastos. Aí o Paulo Guedes fala, não, porque não votaram a lei do imposto de renda. A lei do imposto de renda, da forma como está colocada, ela não aumenta a arrecadação, ela diminui a arrecadação. É um engano isso aí. E eu acho que vem sendo uma coisa atrás da outra, vem trazendo... Agora, hoje, o Bolsonaro falando que a base dele, uma das bases dele, são os caminhoneiros, nós vamos resolver o problema do diesel. Além dos secretários do Tesouro, da Economia, pediu demissão também o secretário de Gás e Petróleo do Ministério de Minas e Energia, um cara que estava lá há 14 anos. Porque, evidentemente, não é essa a solução. A solução não é chegar e falar, eu vou quebrar o galho de vocês, vou resolver o problema do diesel. Não é assim que resolve. Quer dizer, eu acho que ele acorda, vai lá, faz um discurso, agora eu vou resolver o negócio do caminhoneiro. Hoje eu vou falar dos evangélicos. Amanhã eu vou falar dos militares, quer dizer, dos grupos que o apoiam mais diretamente. Sem a menor coordenação e visão de política econômica para tocar isso aí. Eu estou muito preocupado, a Bolsa já refletiu isso de novo, né? Hoje bateu 4 e alguma coisa, no final fechou em 2 e alguma coisa, mas amanhã certamente vai abrir muito mal, porque o anúncio do secretário de Tesouro foi posterior ao fechamento da Bolsa. Câmbio, dólar a quase 5,70, ou seja, a minha visão é que é muito complicado e que está se comprando uma bomba relógio para 2022 com uma estagflação, né? Que o que está aparecendo, Hélio, desculpa eu cortar o teu raciocínio, mas eu quero ajudar.
Eu quero ajudar, na verdade, o que você está dizendo, eu queria que você continuasse raciocinando. O que está aparecendo é a Dilma, pré-impeachment. E não, exatamente. É uma forma de lidar com as coisas no modelo irresponsável que a Dilma levava, tentando se segurar no cargo. A sensação que me dá é muito essa. E a minha preocupação maior é que a gente está caminhando para 2022 para uma estagflação, ou seja, uma economia estagnada, provavelmente que não vai crescer nada, e uma inflação que atinge principalmente as camadas mais pobres, porque nós não vamos ter crescimento, ao não ter crescimento não tem geração de emprego, não tem renda e tem inflação. Quer dizer, é ilusório esse negócio do Auxílio Brasil. Vou dar R$400 e é transitório. O Paulo Guedes fala isso, eu fiquei envergonhado. Não, porque é transitório. Se eu puder contar uma historinha rápida, na minha época de Vale, tem a Estrada de Ferro Vitória-Minas, né? E a Vale tem um programa, há muitos anos, da Zona de Desenvolvimento do Rio Doce, que destina uma parte dos lucros para essa região, para a região do traçado da ferrovia. E eu era superintendente na época, eu era daqui do Rio de Novos Negócios, e o superintendente da ferrovia era um cara muito engraçado, o Reinaldo Mineirão, e aí ele falava, você fica recebendo aí esses prefeitos, muito cuidado, porque uma das grandes reivindicações dos prefeitos era ter uma estação ferroviária em cada município daqueles ao longo da Vitória Minas, que é uma estrada de ferro voltada para carga. Mas, por razões políticas, se colocou um trem de passageiros, que evidentemente dá prejuízo. Mas muito mais prejuízo é você ter uma estação ferroviária aberta, né? E o pessoal fala, não, abre, mas depois fecha. Duvido, se você andar na Vitória Minas hoje, que tem alguma dessas estações ferroviárias ao longo do trecho, totalmente deficitárias, no caso, nesse município menor, que tenha sido fechado. Então, fazendo esse paralelo com esse auxílio transitório, que seria transitório, de 300 para 400, transitório, é deixar uma bomba relógio para o próprio Bolsonaro, se ele pudesse reeleger, ou para o seguinte, para o sucessor, seja ele qual for. Eu sou um cara de direita. Votei no Bolsonaro. Obviamente que vou ter que fazer isso, porque se ele correr com Lula, eu não vou ter outra alternativa. Mas vou votar no Bolsonaro assim, ó. Por quê? Porque eu não votei num presidente que disse que ia acabar com a corrupção para vê-lo aceitando o jogo de quem quer benesses para si e para os seus, virando as costas para o Brasil apenas para se manter no cargo. Então, a frase Deus acima de tudo e o Brasil acima de todos, ou vice-versa, não sei se é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, pode ser que sim, foi pro brejo, não foi não? Eu gostaria de fazer um pequeno lastro histórico, né? Ou seja, o que aconteceu desde a Dilma até o Bolsonaro. A Dilma quebrou o Brasil economicamente. E o Brasil... Um momentinho só, vamos avisar a dona Viviane Abreu, a quem nós saudamos e agradecemos a presença dela, que esse dinheiro que vai ser gasto, ele não existe. Ele tem que ser inventado. Nós nos preocupamos com as camadas mais pobres, mas não dessa maneira como está sendo colocado. Eu acho que os políticos abririam mão do dinheiro. Eu não sei o que os políticos têm que fazer. O que eu sei é que nós não temos que eleger esses caras. Isso eu garanto à senhora, dona Viviane. Desculpe, meu querido Marcelo. Tranquilo. E aí o que acontece? A Dilma quebrou o Brasil, e o Brasil, aos trancos e barrancos, né, veio o Temer, deu uma consertada, deu uma melhorada, também sob fogo intenso, né, aquele negócio da conversa dele com o cara da JBL e tal, aí já quebrou ele, e aí o Brasil de novo, aos trancos e barrancos, elege-se, assim, para surpresa, né, Bolsonaro, um cisne negro. E aí ele tenta consertar o Brasil, põe o Paulo Guedes, sabe, imbuído de conceitos profundos da economia e tudo mais, porque é um cara balizado, vai acertando o Brasil vai respirando, né, vai melhorando, a gente começa a torcer e tudo dando certo, com boas perspectivas, entra a pandemia, arrebenta tudo. Pandemia essa que... minha opinião, né, é engendrada como uma arma de guerra pelo Partido Comunista Chinês
laboratório chinês que fez o vírus, ganho de função desde 2015. Arrebenta o planeta. O planeta arrebentou, entendeu? Economicamente. Assim, a Inglaterra, os Estados Unidos, a França, todo mundo arrebentado. Por quê? Por causa de uma coisa também, um erro crasso de estratégia do mundo para combater a pandemia. Ou seja, lockdown. Lockdown quebrou todo mundo. Arrebentou o pequeno comerciante, o médio empresário. E aí quem saiu comprando tudo? O Partido Comunista Chinês, os chineses, né? Que estrategicamente estão fazendo ali sua estratégia de guerra, na nova Rota da Seda. Isso está sendo rigorosamente efetivado. O Brasil, né, que tem muitos informais, né, iriam morrer de fome caso não houvesse essa ajuda governamental. E o presidente, assim, tudo bem, é um baque econômico violento, mas o que acontece? Ele está, assim, fazendo minha defesa, assim, de uma certa forma, do governo, ele está tentando salvar essa população que está desesperada, entendeu? Que não tem perspectiva, porque o negócio deles, que já era pequeno, dessas pessoas, dos informais, assim, quebrou, assim, a pessoa morreria de fome, né? E aí, assim, essa medida é uma medida de emergência para tentar fazer o Brasil se recuperar e começar a respirar, entende? Aí o que acontece? Realmente é um baque econômico, mas a gente tem que olhar num sentido mais amplo, como se fosse de um panóptico, né? O mundo inteiro está quebrado. Esses containers que antes eram $2.000, me parece, agora estão 20. A gasolina estourando no mundo e a inflação nos Estados Unidos galopante. Então não é só o Brasil que tá sofrendo isso tudo. E eu, Ronaldo, assim, nessa questão realmente de escolher entre Bolsonaro e o lulopetismo, haja vista agora essas coisas gravíssimas que estão sendo apresentadas aí por esse que era do alto escalão da Venezuela, né? Do narcoestado, do narcotráfico, financiando partidos de esquerda no mundo. Assim, olha o que está acontecendo com a Argentina, né? A Argentina está quebrada totalmente. Como é que a Argentina administrou essa pandemia? De forma rasa, ou seja, lockdown total, ninguém podia fazer nada e tudo mais, e aí as pessoas começam a catar lixo para comer, entendeu? Então, assim, entre o presidente, que está sensibilizado com as pessoas que poderiam estar morrendo de fome no Brasil, e se tem essa reserva, e está tentando ajudar, pô, tudo bem, então vamos tentar, né? Mas muito pior dentro de um regime de esquerda, porque o regime de esquerda é totalitário, expropria, arrebenta de vez um país. Haja vista a Venezuela e agora a Argentina. Sim, mas só para ficar claro, aqui ninguém prega regime de esquerda, ao contrário. Não, com certeza. Nós queremos regime de esquerda longe daqui. Por isso que eu endosso o que você disse, né? Sim, mas a verdade é a seguinte, Marcelo, o governo agindo irresponsavelmente de uma certa maneira em termos econômicos, ele cria um problema, como disse o Hélio, de bomba-relógio. Você salva o necessitado hoje e mata o país amanhã. Então eu não sei como é que se resolve isso, porque eu não sou do governo, não recebo para isso, e não sou funcionário público para resolver problema dos outros. Mas, agora, assim... o que eu estou vendo aqui é que todos nós começamos hoje a ter um problema muito mais grave, porque a equipe econômica está se dissolvendo. E isso, quando você tem um projeto que você precisa executar, você pelo menos tem que combinar com os teus companheiros, cara. É como se eu chegasse aqui e começasse a cuspir em vocês aí. Quem é que vai ficar aqui para me assistir cuspindo em vocês? Claro. Será que o internauta está interessado nisso? Algum de vocês quer levar uma cusparada? Essa que é a questão. Vamos ouvir você quer termina o teu raciocínio? Só concluir assim. Por favor, assim, não tem pressa. Antes da pandemia, o Brasil estava decolando, estava assim, a gente tinha otimismo, todo mundo acreditando e com otimismo. O povo brasileiro, eu acho, minha opinião pessoal,
ainda acredita no Bolsonaro, porque percebe que o que ele está fazendo não é por irresponsabilidade, como foi a Dilma. A Dilma foi irresponsável. O Bolsonaro está fazendo isso para ajudar a população que não tem perspectiva. São milhares de pessoas que morreriam de fome. Olha o que essa moça está dizendo aqui. Eu assino o que ela disse agora embaixo. Perfeito. Perfeito. É um problema, cara. É óbvio que o apelo do necessitado ele é enorme. E todos nós queremos ver os necessitados em melhores condições. Mas quando você vê os salários dos juízes, os salários dos deputados, os salários dos ministros, os salários dos prefeitos e dos governadores, e você olha para o dinheiro que foi gasto na pandemia, mandado pelo governo federal, com absurdos, como é a questão daquele esquema lá do Nordeste. O consórcio Nordeste. Cara, aí vem a CPI. Cara, é um país que... Eu vou te contar um negócio, meu irmão. Parece o Vasco da Gama. Ronaldo, aí o que acontece não é o presidente propriamente, nem o governo federal, é o Congresso, é toda essa estrutura, né, que deve ser modificada. Então eu penso como você tem a próxima eleição, tem que varrer esses corruptos, varrer esses canalhas. Mas não vai fazer isso, não vai conseguir. Não vai conseguir. Eu acho que vai. Porque já está fraquejando com a caneta na mão, cara. Imagina, bom... Não, mas aí o povo elegeu, entendeu? Você continua achando que o Bolsonaro é um grande estrategista? Assim, eu acho que ele está... Você já mudou de ideia? Não, eu acho que ele está... O objetivo dele, ele está fiel ao objetivo. Ele acredita no Brasil e acredita nos brasileiros, né? E aí eu acho que com esse baque econômico, que realmente é um baque, ele vai, lá na frente, o povo brasileiro vai responder com empenho. Porque antes da pandemia, torno a repetir, antes da pandemia, o Brasil estava decolando. Tomara, cara. Olha só, eu rezo para você ter razão, que eu sou brasileiro e quero o Brasil para cima. Também registro que a Viviane é a pessoa que conhece o país, é estudiosa, tem opinião, enfim, discute as questões com profundidade e que é uma alegria grande a gente vê-la participando do programa. E a outra intervenção também que falou em planejamento, eu também concordo. Mas vou dizer por que eu concordo com todas essas coisas, mas que aparentemente não é uma coisa harmônica. Em primeiro lugar, a crise, não é? Repetindo o que o Marcelo, não é no Brasil. Enquanto o gás aqui aumentou 40%, 50%, não sei quanto por cento, que é um absurdo, na Inglaterra aumentou 300%. Não é? A inflação, o único país que conseguiu se desenvolver, que se desenvolvia a 10%, 15%, 18%, é a China, que deu essa calça riada no mundo inteiro. Está se desenvolvendo a 4%. A pandemia, outra coisa, furar o teto é uma questão formal, porque não falta dinheiro. O país nunca arrecadou tanto. Dinheiro tem e teve para enfrentar a pandemia. Os caras meteram a mão no dinheiro nos estados, mas o dinheiro foi para os estados. E dinheiro tem. Basta verificar a arrecadação que o país tem feito. Agora, existe... Oi, um beijo, Viviane. Então, o que o país fez para enfrentar a pandemia, né, deu dinheiro, não faltou dinheiro. Não é? Outra coisa, o auxílio emergencial e agora a Bolsa Brasil e tal... Espera aí um minutinho, Roberto. Eu queria responder ao Menai, que disse que o tiroteio em cima do Bolsonaro é muito grande. Amigo Menai, todo camarada que se mete num negócio desse sabe que é isso que ele vai enfrentar. Isso não é novidade para ele e ele sabia que seria assim. Todos nós sabemos que quando você luta contra uma estrutura absolutamente viciada, você vai tomar pedrada de tudo que é lado, você tem que ter carcaça para isso. Então não é novidade isso para ele, não. Não é por isso que ele está fazendo aquilo ou aquilo outro. Ele faz por algum motivo que nós vamos saber ao longo da história, como sempre. Então, quer dizer, os R$400 que vai sair agora é absolutamente necessário. A população... Eu fico em casa, é o pessoal que vende objetos nas praças públicas, né? É o pequeno empresário, é a pessoa que perdeu o emprego, enfim, e precisa sobreviver temporariamente.
né? As pessoas não estão observando algumas coisas positivas. O estado do Rio de Janeiro, que vivia numa decadência tremenda, é o estado que mais aumentou a arrecadação. Outra coisa, quando diz que a culpa não é dos estados no aumento da gasolina, eu pergunto o seguinte: o Rio de Janeiro cobra 34% de ICMS, tem estado que cobra 24%. Será que no estado que cobra 24% a gasolina é mais cara aqui no Rio? Não é, não. É mais barato, mais barato. Então, isso é, agora estão batendo no cara, dizendo que o ICMS não tem nada a ver com o preço da gasolina. Tem a ver, sim. Tem a ver com o preço internacional da gasolina, tem a ver com o aumento de preço aqui, e o ICMS também. Se o Rio de Janeiro cobra 34% e um estado cobra 24%, é lógico que não está. Eu não manjo nada de matemática, mas eu acho que isso dá para me entender. Eu acho que dá para qualquer pessoa entender. A crise é mundial. Não é? A Inglaterra, as prateleiras estão vazias. Está voltando um novo surto na Inglaterra. Os adversários e os inimigos do Bolsonaro vão dizer que a culpa é do Bolsonaro. Entendeu? O Bolsonaro é irreverente, fala besteira. Eu acho que se vai atravessar a rua, repita. Ele vê onde tem uma casca de banana, ele pisa. Agora, colocou bons ministros. As pessoas não estão falando nada em tecnologia. Está ainda aconteceu nesses dias, né, uma feira de ciência e tecnologia. O Nióbio está sendo aproveitado. Tem uma série de coisas positivas acontecendo. Agora, concordo com a nossa assistente aí, que falou que falta planejamento. O Estivão fala nisso, eu também estou de acordo. O Brasil tinha que fazer um planejamento de 4. Eu acho que o único governo que fez um planejamento, as pessoas criticam muito, foi o Juscelino Kubitschek. Foi aquele plano, acho que quinquenal, que era 5 anos em 50. Não é? Deu 50 anos. Era ao contrário, 50 anos em 5. Exatamente, perfeitamente. Então, quer dizer, o Brasil precisa de... E a questão da educação, que ninguém fala. Ninguém ataca o Bolsonaro, onde eu acho que ele, sob o ponto de vista de quem pensa razoavelmente, com uma certa lógica, né, deveria atacar a educação. A educação pode estar indo uma maravilha, mas se está, ninguém sabe. É uma coisa quase que secreta, ninguém sabe o que está acontecendo. Entendeu? A educação. Eu trabalhei durante o primeiro governo do Brizola, e tinha muita esperança no Brizola. Acho que o Brizola foi o responsável, de uma certa forma, no crescimento da violência no Rio de Janeiro, mas tem um fato que coloca ele na história: a preocupação dele com a educação. Você pode questionar que o Brizolão não tem a melhor arquitetura, que o Niemeyer não fez a obra mais adequada para a educação. Isso é bom, não é por aí. Mas o problema não é por aí. O projeto educacional era bom. O problema é que ele colocou a educação como ponto central do governo dele, nuclear. O problema do Brasil continua sendo educação. Se você tivesse aqui no Rio de Janeiro governos que aprimorassem, né, aparassem algumas arestas e continuassem na toada da educação, a nossa situação seria muito diferente. Acredito no Brasil, acho que o Bolsonaro... dizem que o ótimo é inimigo do bom, né, mas não tem nada pior do que o péssimo. Então, eu continuo votando no Bolsonaro, continuo criticando o governo dele, mas acho que a possibilidade de acontecer uma eleição diferente da dele é exatamente pela esquerda e certamente pelo Lula. Não vejo ninguém que possa substituir ele. E se o Lula vier, realmente, aí o Brasil acaba. Aí você, Ronaldo, vai dizer: olha, ô Roberto, você continua sendo otimista em relação ao nosso país? Eu acho que não. Tá? As coisas estão acontecendo de uma maneira que a gente não entende mais o que é certo e o que é errado, né? O judiciário continua. Agora parece que o ministro Supremo Moraes mandou extraditar o cara que está lá nos Estados Unidos por opinião. Quer dizer... Não, pior de tudo é que ele está com visto vencido. Então, ele não é que o Alexandre de Moraes não mandou extraditar, não. O Alexandre de Moraes provavelmente deve ter noticiado às autoridades americanas que o visto dele está vencido e ele está nos Estados Unidos. E ele vai ser repatriado, vai ser extraditado dos Estados Unidos para o Brasil. Agora eu pergunto a você, qual é o acordo entre o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes que o Temer viabilizou? Você sabe? Eu sempre disse o seguinte, olha, palavras sem atos são como tiros sem bala, só fazem barulho e não matam. A gente só vai saber isso, está sabendo agora, se houve acordo, com o desenrolar dos acontecimentos. Mas olha só, olha os acordos aí acontecendo. Os caras que estavam presos continuam presos e os que não estavam presos estão sendo presos. É um bom acordo. Aparentemente, o acordo não foi feito em cima disso.
Aparentemente, se houve acordo. Foi feito em cima de quê? Em que terá sido feito o acordo? Em cima de quê? Para mim, o problema é do impeachment do presidente. Eu acho que esse é que é o grande problema. Eles querem o impeachment dele. A CPI. Roberto, vamos fazer uma coisa aqui. Vamos reduzir o nosso tema a uma briga de rua. Você se encontra comigo na rua e resolve me bater. Só que você não sabe que eu tenho 50 caras ali escondidos, que na hora que você levantar o braço para mim, eles vão em cima de você. E você toma essa notícia, você acaba tomando essa informação. Por outro lado, eu também não sei, aparentemente você tem um exército, uma aeronáutica e uma marinha ao seu lado, que são mais fortes em conjunto do que os meus 50 companheiros. Então, a guerra é essa aqui. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: quem é que tem garrafa para vender? É o Alexandre de Moraes ou é o Bolsonaro? O Bolsonaro tem com ele alguém que vá fazer com que as coisas voltem ao normal no Brasil, ou ele não tem? E o Alexandre de Moraes, tem alguém que vai fazer correição em cima dele, ou ele vai continuar fazendo o que ele bem entende? Ô, Ronaldo, sabe o que eu penso? Eu acho que o Alexandre de Moraes está fazendo o que, de uma forma ou de outra, ele pode fazer. Errado ou certo, ele pode fazer. O Bolsonaro, para fazer, não pode fazer... 8 ou 80, cara. Ele não pode fazer 8. Ele tem que fazer 80. 80 é fechar tudo. E se fechar tudo, quem vai sofrer é o país. A verdade é a pressão internacional. O cara ele deve ter chegado. Outra coisa também. Eu começo a perceber que, por exemplo, ele tem muito mais apoio na Força Auxiliar do Exército, que são cerca de 500 mil homens, que a Polícia Militar. O Bolsonaro hoje tem mais apoio na Polícia Militar, me parece, pelo que eu leio, pelo que eu avalio. Eu venho de longe e isso dá a gente alguns apetrechos para a gente conseguir avaliar sem ter formação científica em nada, mas a gente avalia. A minha avaliação é a seguinte: ele tem hoje mais apoio na Polícia Militar do que talvez nas Forças Armadas, mas ele tem um apoio razoável hoje nas Forças Armadas. Mas Roberto, fechar. Para ele, por exemplo, tomar uma atitude, vamos dizer, inconstitucional, porque tem que ser, eu acho que tem que ser, né? Ele vai fechar, e se fechar o país, o mundo inteiro cai de pau no Brasil. Aí o Brasil vai ter que a China ou a Rússia, que é o que resta a gente fazer. Então, eu acho que ele já deve ter pensado isso, alguém já deve ter dito isso a ele: olha, não fecha, porque se você fechar, aí você transforma isso aqui numa Venezuela, ou transforma isso aqui numa Coreia do Norte. Então, nós chegamos à conclusão, e é a pergunta que eu vou fazer agora, e é a pergunta que eu faço a você, Roberto Vitaliano, há 3 anos no ar, ou 4. Ô Hélio, Marcelo e Roberto, então o Brasil não tem jeito, né? Deixa eu fazer só uma observação, que eu acho que a Viviane colocou, que a gente não estaria preocupado com a questão das camadas mais pobres. Ao contrário, o que, pelo menos na minha visão, o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, R$400, que não é nada demais, quer dizer, nada demais, que é muito pouco, tem um peso enorme sob o ponto de vista orçamentário. Quando a gente discute isso, a questão de... Mas vem cá, R$400 vezes quanto? Vezes 17 milhões de pessoas, são 80 bilhões ano. Não, mas veja bem, Roberto, isso aí é equacionável em orçamento. A questão central é que, e voltando ao que ela colocou, quer dizer, tentando explicar um pouco, não é que a gente não queira que isso seja dado, não. Ao contrário, eu acho que é uma forma de subsidiar esse tipo de essa camada mais pobre. O problema é orçamento, o problema é usos e fontes. Usos, dispêndio, é ilimitado. Você pode fazer dispêndio do jeito que você quiser, você pode inventar o que você quiser. Inclusive, politicamente, tem lá as emendas. Agora, as fontes de recursos é que são limitadas. Então, a questão é orçamentária, é planejamento mesmo. É você casar receita com despesa. Para isso existe a lei do teto de gastos. O que está acontecendo é que, por interesse, especialmente do Congresso, muito da Câmara, especialmente da Câmara dos Deputados,
eles não abrem mão de nenhuma dessas benesses que eles têm. Como também não abre mão o judiciário, como não abre mão a máquina pública em geral. Esses recursos que seriam necessários para dar esse tipo de subsídio poderiam tranquilamente sair, por exemplo, dessas emendas parlamentares ou de outras fontes de orçamento que estão sendo... Você vai discutir, sabe quanto custa a Zona Franca de Manaus? Outros 30 bilhões. O subsídio embutido na Zona Franca de Manaus há 50 anos, desde que ela foi criada. Tem lá um subsídio específico para as empresas ficarem lá. Está na hora de rever isso tudo. O Paulo Guedes, que é um cara preparado, tecnicamente incontestável, ele não botou a mão nessas coisas. E só não tentou, de forma alguma, negociar essas coisas com os próprios parlamentares. Tem que, infelizmente, existe o Congresso, e no Congresso ele tem que discutir essas coisas. Ele tentou impor uma série de coisas e, pelo meio do caminho, foi se perdendo equipe, perdendo todo mundo. Eu discordo um pouco só do que o Marcelo falou, que a gente estava decolando. Eu acho que a gente estava começando a entrar num caminho. E, de fato, a pandemia atrapalhou. Mas Paulo Guedes prometeu no começo, e no primeiro ano de mandato, não sei se vocês lembram disso, ia privatizar tudo, ia fazer acontecer, ia levantar 1 trilhão. 1 trilhão ele ia levantar de reais. O que privatizou até agora? Praticamente nada. Uma ou outra concessão. Que nem daí poderia sair o dinheiro, sem problema nenhum. Claro, claro. Se você promete que vai privatizar 1 trilhão e você tem um problema de 80 bilhões, o teu problema é 8% do total do que você iria arrecadar. Eu não sou muito bom em matemática também, não, mas eu sei fazer conta de percentual. É isso aí. Cadê? Agora, é o que eu falei antes. Tinha que ter combinado com a equipe dele, porque ele ficou sozinho e falta 1 ano para acabar o governo. Como é que vai ser daqui para frente? Acho que vai ser ruim. Vai ser muito ruim, porque hoje está na mão do Arthur Lira, literalmente o ministro Arthur Lira. Pode estar o Paulo Guedes ou não estar o Paulo Guedes, não vai mudar. Pode entrar aí o presidente da Caixa, que na minha visão faz uma gestão complicadíssima na Caixa, dando subsídios enormes em taxa de juros abaixo do mercado para se promover, mas pode ser ele, mas não muda muito não. Quem está tocando isso é o Congresso, através do Arthur Lira. É só você ver o que entra de projeto. Tá bom, agora, isso é caminho para reeleição ou é caminho para derrocada? Uma boa, excelente pergunta. É um risco enorme. Primeiro, porque ainda está muito longe da eleição. Apesar de ser ano que vem, daqui a 1 ano exatamente, nesse 1 ano pode acontecer muita coisa. E se a economia não andar, é como dizia aquele assessor do Clinton, né? É economia, estúpido. No final das contas, achar que isso daí esse subsídio, chamado de temporário, vai garantir a reeleição, na minha visão, não vai. Porque se a classe média, em especial, que é a formadora de opinião, verificar que está numa recessão e com inflação, além do pobre estar muito pior, a classe média não vai embarcar nessa, não, na minha visão. É muito Marcelo, com a palavra. Não, primeiro ponto, assim, que a gente não está avaliando é o povo brasileiro tendo consciência de tudo que está acontecendo. Não é irresponsabilidade do Bolsonaro, econômica e tal, é uma vontade de ajudar pessoas que estão mal, ou seja, se não tiver essa pequena ajuda, o cara vai morrer de fome, entendeu? Então o povo brasileiro já mostrou que está consciente do que está acontecendo. Essa pandemia é o fator nevrálgico de tudo isso. Todo mundo ficou arrebentado com isso. Ou seja, isso é uma arma de guerra, como disse, acho que a Viviane, né? Nós estamos vivendo sob efeito de uma guerra. É uma guerra assimétrica, diferente, mas é uma guerra. Essa política de lockdown que fez com o planeta. Ou seja, as pessoas arruinaram, foram a ruína. E o povo brasileiro, né, no dia 7 de setembro, mostrou que está consciente, não tá viajando, não está fora da realidade, está consciente de tudo, de cada ponto que acontece. Essa questão do Alexandre de Moraes, ele, tudo bem, está saindo das 4 linhas da Constituição, como diz o presidente, mas todo mundo está vendo que ele está agredindo a Constituição, não é nem o governo, é a Constituição. Os indivíduos, a liberdade de expressão, ou seja, as liberdades estão sendo ameaçadas. Isso tudo não é aleatório.
Não é o ministro do Supremo Tribunal Federal, é uma questão mundial, uma investida de guerra feita justamente para jogar essa pandemia no planeta, arrebentar todo mundo e mudar a ordem mundial, entendeu? E eu acho que é o seguinte, o povo brasileiro, sabendo dessa iniciativa do presidente, está direcionado a ajudar quem está desesperado. Eu acho que isso não é uma questão eleitoreira, é uma questão inerente a ele como pessoa, sensibilizado com as pessoas arrebentadas. Entendeu? Ele é um cara simples, todo mundo sabe disso, não tem nenhuma vontade de nababescas e coisas, entendeu? Os ministros aprenderam a conduta do presidente, ele não festejou com Romané Conti a sua eleição, entendeu? Em hotéis de luxo, em restaurantes de luxo, como o Lula fez, entendeu? Que fala de esquerda, fala de humildes e tudo mais, mas é o primeiro a desfrutar disso e querer desfrutar disso, entendeu? E faz todo esse cenário. Ele recebeu o cara lá que era o chefe da segurança dos Estados Unidos na casa dele aqui na Barra da Tijuca, na mesa um monte de bolo de milho, ele pegou o bolo de milho com a mão e deu o cara. Isso. E não está fazendo tipo. Isso não é demagogia, não. O cara é assim mesmo, ele é isso mesmo. Então as pessoas estão sensibilizadas com o que o presidente está fazendo. É claro que isso dá um baque na economia, mas as pessoas sabem o porquê ele está fazendo isso. Isso é o principal ponto. Entendeu? É o principal ponto, entendeu? E é como acho que a Viviane falou, né? Olha, eu vou dizer uma coisa a você. Eu peço a Deus que você tenha razão. Eu quero estar errado. Tudo bem, mano. Realmente, eu quero que você tenha razão. Porque aí sim, quem sabe, amanhã nós vamos ter leis mais poderosas contra os corruptos, contra os ladrões, contra os assaltantes, contra os sequestradores, contra os estupradores, contra os pedófilos. Eu não estou vendo nada disso acontecer no Brasil, ao contrário. Estou vendo tudo aí largado. Mas o que nós temos que observar com relevância é que o presidente está obedecendo à Constituição brasileira. Não está tomando nenhuma medida abrupta nem tirânica. Ele está mantendo a sua postura de um cara que respeita o Estado de Direito. Isso é o principal. Ele obedece à lei. Se os outros estão desobedecendo, o problema é dos outros. Entendeu? Mas ele mantém a sua postura. O Moisés é que falou sobre a questão das privatizações. Elas estão encaminhando. Agora, sempre que tem interesses, né, elas não acontecem. E aí nós temos que entender que o presidente não é um ditador. Existe uma correlação de forças. Né? Apesar dele ter aberto a porta para o Centrão, os ministros continuam sendo majoritariamente deles. E não tem corrupção. Não adianta a CPI tentar inventar vacina que nunca foi comprada, forçar. Não tem corrupção no governo dele. Tem corrupção? Lógico que tem. Tem um cara que pegou 15 mil, outro 10 mil, outro 6 mil, mas não acabou a corrupção instituída a partir de um partido, a partir de um governo. Não tem. Isso é positivo. Outra coisa, ele acabou com milhares de cargos em comissão. Não se divulga isso. Isso economizou. Não, nada do que ele faz se divulga. Não divulga, né? Mas olha só, quando você... Deixa eu te falar um negócio, Roberto, que é muito importante. Quando você toma uma medida na tua área de atuação, como presidente da República, ou como ministro da Economia, e a Bolsa perde 4 mil pontos num dia, é porque tem alguma coisa que está errada. O mercado é sábio, cara. O mercado não é idiota, não. Então, quando o mercado mete o pé no freio, é porque alguma coisa que não está boa está acontecendo. Você tem que ver o que está acontecendo nas bolsas do mundo. Se a gente continuar olhando para o nosso próprio umbigo e não comparar o que acontece com o Brasil e o que acontece com o mundo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Eu volto a dizer, a China se desenvolvia 18%, foi a única que se deu bem, está em 4%. A situação da China, a crise energética da China é violentíssima. Entendeu? Agora se fala, o cara falou, só não vai ter, a crise energética não veio, não veio, até agora não veio. Mas olha, o terror que tocou, o cara toma pau o dia inteiro. Entendeu? Várias leis foram editadas aí para melhorar os negócios, facilitando, desburocratizando. Ninguém fala nisso. Não é? Enfim, a infraestrutura. Como é que você sabe o que está acontecendo na infraestrutura?
Só pelo YouTube, só por esse troço aqui. Você sabe que o cara já fez uma estrada que estava 40 anos parada, outra 15, outra 20. Água no Nordeste. Né? Ele está colocando água no Nordeste, toda hora ele vai lá e inaugura alguma coisa que gera água. Onde é que você vê isso? Só vê aqui, ó. Só aqui. Por isso é que eles estão tentando, de todas as maneiras, controlar o Facebook, YouTube, tudo, Instagram, tudo. Eles estão tentando fechar tudo, porque é por aqui que é divulgado. Eles tentam provar que o cara pagou, que não pagou e não gastou nada, não. As pessoas vão na rua porque acreditam no cara. O cara vai no Ceará, o cara é ovacionado. O cara vai na Bahia, é ovacionado. Vai no Amazonas, é ovacionado. Vai na Mangueira, é ovacionado. Vai em Copacabana, é ovacionado. Porra, será que isso não tem nenhum significado? Isso não é programado, não. Até porque o governo dele não tem um planejamento fino. Eu acho que um dos problemas do Brasil é ter um planejamento. Isso falta. Agora, que o governo dele é infinitamente melhor dos que passaram, dos governantes antes e dos que podem voltar aí, isso não tenho a menor dúvida. Eu não penso nem um minuto. E olha, a situação do Brasil, volto a dizer, não falta dinheiro. A arrecadação no Brasil, o Rio de Janeiro, por exemplo, arrecadou mais do que todos os estados. Né? E o Brasil, como um todo, tem arrecadado muito. Agora, existem regras orçamentárias que não permitem que esse dinheiro seja gasto. Mas não falta dinheiro. O Brasil não vai à falência por causa disso. Entendeu? Isso é fácil de você ver. Então, quer dizer, eu acredito, acho que o governo vai... Os R$400 têm que ser dados mesmo, é uma situação de miserabilidade das pessoas, né? Mas a situação está começando a melhorar, mas tem que dar um tempo. Né? Não é uma política populista. O que o Marcelo falou, o cara é sensível. Ele é um cara comum. Ele fala o que vem na cabeça e tal, e às vezes fala coisas que trazem problema para ele. E às vezes também fala coisas que nós criticamos, que somos meio formalistas, mas que, na verdade, é de uma alta inteligência, vamos dizer, emocional dele. Ele fala certas coisas que nós criticamos, mas é uma coisa que cala fundo na população. Quer dizer, ele toca o coração das pessoas. E a gente, às vezes, fica criticando, como eu digo, que ele sempre pisa numa casca de banana. Porque talvez ele pise na casca de banana para mim e para alguns. Mas é isso que o povo quer, outra coisa. Parece até parlamentarismo. Lá na Inglaterra, o primeiro-ministro tem que ir no Congresso todo dia prestar conta, bate nele daqui e dali, o cara tem... Ele não vai para o parlamento, mas ele na rua responde a todo mundo. Eu nunca vi o Lula fazer isso, eu nunca vi o Temer fazer isso, nunca vi o Fernando Henrique fazer isso, nunca vi nenhum deles fazer isso. Né? Isso não é populismo, não. O cara entra no meio de uma comunidade, para beber. Roberto, nenhum de nós disse que isso é populismo, a gente concorda com isso. Ele está no meio do povo, ele está certo. O cara é assim, ele não se sente bem nos ambientes. Mas olha só, isso aí é o positivo dele, não é o negativo. Essa parte que você está se referindo é positiva dele, não é ruim. Não tem corrupção, Ronaldo. Não tem corrupção. É outra parte positiva. O cara inventar que tem, enfim, que eu não sei quem. Eles tentam de todas as maneiras. Todas as maneiras. Pega a mãe do cara, pega o pai do cara. A mãe do cara da van morreu, eles trazem um assunto para prometer. Não tem nenhum de nós aqui tem interesse em aplaudir os caras da CPI da Covid, porque nós vimos todos os absurdos que aconteceram lá, muitos dos quais nós discutimos aqui. O que nós estamos discutindo é o futuro do Brasil. E aí eu vou fazer mais uma pergunta para vocês três. Da maneira como as coisas estão indo, Hélio acha, Marcelo acha, o Roberto acha, vocês acham que o Bolsonaro se reelege? Tudo vai depender, e aí eu vou discordar um pouco, porque esse movimento atual de ampliar o Bolsa Família, o antigo Bolsa Família, por Auxílio Brasil, que é necessário, eu acho que ele está trabalhando nisso na direção de uma campanha eleitoral. A questão dele é que ele sequer partido tem. Então, é uma situação complicada que vem desde o início do governo, quando ele disse que ele ia trabalhar, ele ia trabalhar com as bancadas, a bancada da agricultura, a bancada, sei lá, da bala, a bancada sei lá, enfim, de setores, e não com os partidos. Ao fazer isso, ele gradualmente foi perdendo o espaço político, na minha visão, de articulação com o Congresso, porque
Na minha visão, ele não é articulador. Eu acho que ele é sensível, sim, às questões, mas trabalha mal a articulação. E, ao fazer isso, ele acabou caindo no colo do Centrão. E o Centrão, aí é a minha visão muito pessoal. Se o quadro econômico se deteriorar muito, como parece que vai, nessa situação atual, com essa dificuldade de recursos que vai aparecer, desculpa, Roberto, mas tem um problema aí sim, porque na hora que furar o teto de gastos, ele pode aí abrir espaço para um processo de impeachment, como fizeram com a Dilma. Mas se Esse é o tiver problema. licença do Congresso, não. Ele está trabalhando para obter a licença, autorização especial. Pois é, mas isso é uma... Por causa da pandemia. Mas é um artifício, Roberto, mas isso é um excepcional, artifício. exige medida excepcional. Não, ele tinha que trabalhar, não era nisso não, era de trabalhar no Congresso para reduzir emendas parlamentares, para transformar esses recursos que estão mal direcionados, mal alocados na classe política, para fazer o Auxílio Brasil. Trabalhar como? Hélio, você acha que ele vai, os caras vão abrir mão? Ele só vai conseguir isso se na próxima eleição ele colocar 80% de bolsonaristas no Congresso. Nesse momento, não consegue. Não vai fazer, é emergencial. Não precisa abrir as pernas para o Centrão. É questão de governabilidade, não tem jeito. Eu estou voltando exatamente ao ponto da origem disso tudo. Ele está no colo do Centrão. O ministro da Economia hoje é o Arthur Lira. O que o Arthur Lira quiser, provavelmente não vai passar tudo, porque tem o Senado, que é a Câmara Alta, e vai cortar muita coisa. Mas, obviamente, hoje em dia, quem está conduzindo toda a pauta econômica é a Câmara dos Deputados através do Arthur Lira. E isso daí, concluindo, tentando responder a pergunta, se o Centrão largar ele no meio do caminho, um abraço. Tem um problema aqui que é grave, na minha opinião. Existe uma questão aqui que é o discurso de campanha. Exato. Que não foi esse. Nada. Eu costumo dizer que eu fui vereador, vocês três sabem disso. Eu costumo dizer, eu cumpri tudo que eu prometi como candidato. Eu fiz o Favela Bairro, que eu dei o nome de Pro Favela, e o prefeito posterior, que recebeu da minha mão o Pro Favela, só trocou o nome e, obviamente, mexeu na estrutura do que eu tinha proposto, que era uma lei, e fez da maneira dele, e que não aconteceu, está aí o resultado. Se tivesse feito como eu queria, era uma outra história. Eu fiz leis para judeu, eu fui eleito pelos judeus e pelos favelados. Tudo que eu prometi, eu cumpri, como vereador. Agora, eu entendo que o político que promete e faz ao contrário, eu não consigo entender. Ele não conhecia o parlamento, depois de 28 anos, ele foi vereador comigo, na mesma legislatura. Nós dois fomos candidatos a deputado federal e ele se elegeu e eu não, há 28 anos atrás, há 31 anos atrás, as nossas candidaturas. Ele não sabia como é que era? Ou ele jogou para a plateia na época da candidatura e não consegue realizar e já sabia que não podia? Essas coisas, olha só, eu não tenho a menor dúvida que ele é melhor do que o Lula, que ele é melhor do que o PT, que não tem terceira via, que eu vou votar nele, não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, passar pano em cima dele eu também não vou, cara. Eu não estou gostando do que está acontecendo com o meu país. Tá ruim. Ou vocês acham que tá bom? Eu quero saber de vocês o seguinte: qual é o partido do cara? Quem é que são os deputados que ele vai apoiar? Um ano antes nós não sabemos nada disso, não sabemos como é que vai ser esse jogo. A coisa é muito confusa, pessoal. É isso aí. Eu acho que ele vai ter uma dificuldade enorme quando você fala em reeleição, exatamente nessa articulação. Qual é a base que vai sustentar essa campanha para ele? Quem são os caras com quem ele vai se ligar? É mais um problema que parece que é fácil de resolver. Não, vai lá e promete. Não é assim. Qual o partido que ele vai entrar, meu Deus do céu? Qual o partido que ele vai entrar? Mas isso é ele que tem que decidir, né? É ele, não é? Olha só, Roberto, Roberto, peraí. Que ele possa entrar para ele fazer o que a gente quer que ele faça. Roberto, eu não sei. Eu não sei, francamente falando, é verdade, eu não sei. Talvez um de vocês saiba.
eu deveria saber, mas não sei. Se o presidente da República, sendo candidato à reeleição, se ele tem tempo de televisão ou se o tempo de televisão dele está restrito ao tempo que o partido dele vai ter ou as coligações que ele vai fazer. O Bolsonaro só teve tempo... Um segundinho, Marcelo, só para completar o raciocínio. O Bolsonaro só teve tempo de televisão quando ele foi para o segundo turno, que aí ele teve a metade do tempo e o Haddad a outra metade. Antes disso, ele não tinha tempo de televisão. Vocês lembram disso? Como é que vai ser agora? Pois é, não sei. Aqui, ó. Vai continuar sendo aqui. Isso. O Bolsonaro não precisou ele é o de tipo tempo. De cara que não precisa de tempo porque tem isso aqui. Ele não precisa de tempo de televisão. Olha só, eu acho que ele vai precisar de tempo, sim. Essa eleição não vai ser igual a outra. Eu acho que vai. Eu também acho que não. E tem mais uma coisa, não adianta ele sair fazendo campanha aí sem base parlamentar, porque ele cai no mesmo impasse do atual governo. É difícil ele escolher um partido. Agora, eu acredito sim que na próxima eleição ele vai ter uma bancada boa e sobretudo, mais experiente, porque o PSL, que foi o partido pelo qual ele se candidatou, elegeu muita gente, mas pessoal inexperiente, entendeu? Um monte de cordeiro no meio daquelas velhas raposas, que é o que o Jefferson falava. O Jefferson parece que seria candidato a deputado federal, não sei se será. Ele disse, olha, eu vou para lá e vou orientar o pessoal. Veio batida de lá, eu bato de cá. A bancada do Bolsonaro, não, o Centrão, mas não tem jeito, meu Deus do céu. Ele não é ditador, agora, ele é dono do Brasil. Exato, não é ditador. Existe uma correlação de força que você não pode deixar de considerar. E outra coisa. Não dá para fazer as coisas que ele quer fazer. Quer ver olha, a Ana Cecília está respondendo aí. Ela respondeu. Tá, agora ficou claro. Novos caminhos que o Bolsonaro vai conseguir realizar. Tomara. Perfeito, mano. Perfeito. A questão é a seguinte: o político ele fareja o voto. Ele viu as multidões no dia 7 de setembro. Sabe que o povo brasileiro está do lado do presidente. Na hora H, todos eles vão querer estar do lado do presidente, porque ele tem o povo do lado dele, é o instrumento principal. No dia 7 de setembro, você perguntou, né, Ronaldo, o que foi feito e tal. Está aí a resposta, é o povo brasileiro dizendo o que quer. Isso é o principal. E chegamos ao fim de mais um Menorá na TV. Na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, aqui no canal 6 da NET Rio, e em todos os horários que você já conhece e pode nos assistir, voltaremos com mais discussões, mais debates, mais coisas e conversas que só se fala aqui porque a grande mídia não tem para discutir, mas nós temos. Até lá!